Paz, Senhor. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Nós vamos estar continuando hoje no livro de Gênesis. Então, até a gente terminar Gênesis, eu que vou estar ministrando a aula. Quando mudar, aí o Júnior assume novamente. E eu queria só dizer para os irmãos que hoje nós não vamos ter no PowerPoint, porque hoje tem muita coisa para falar. E para a gente tentar ir um pouco mais rapidinho, eu coloquei só os tópicos aqui para mim, eu vou ir passando para vocês, mas depois a gente vai mandar direitinho os tópicos certinhos para vocês por e-mail, como a gente tem feito todas as semanas. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, anota aí no papelzinho, pergunta no final, o pastor já falou, não vai com dúvida para casa, não precisa ter vergonha, a gente não está gravando a parte das perguntas, não precisa ficar constrangido, às vezes as pessoas falam, mas essa pergunta, às vezes é muito boba. Irmãos, não tem pergunta boba, a gente tem que realmente aprender, se você tem dúvida, peça aí uma ajuda, se a gente não souber, a gente vai atrás, a gente vai procurar, porque nós precisamos crescer a cada dia mais, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar nos abençoando nesse estudo e falando grandemente com cada um de nós, amém? Eu gostaria já que vocês abrissem no livro de Gênesis, no capítulo 12. Que agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre Abraão, um homem que foi tão importante na Bíblia, e nós vamos estar falando um pouquinho de por que ele foi tão importante. Então, nós lemos que na outra aula, a gente começou a falar sobre a criação do mundo, a gente começou a falar sobre os povos que foram surgindo, aí Deus vai destruir todo na época de Noé, e aí o povo começa, a se reproduzir novamente, começa a crescer, aumentar a terra novamente com toda aquela multidão de pessoas. E aí o Senhor, ele decide escolher um homem que daria início ao seu povo escolhido para guardar a linhagem do Messias. Então, o Senhor, ele decide escolher uma pessoa para que dali viesse o Messias. E aí Deus escolhe Abraão, que é da linhagem de Sem, filho de Noé. Então, nós sabemos que o Senhor, ele tinha que preservar uma linhagem, uma família, abençoar toda aquela geração para que o Messias viesse. E Abraão é escolhido. Então agora nós vamos ler no capítulo 12, versículo 1, os 3 primeiros versículos. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então a gente vê que aqui Deus, em primeiro lugar, ele pede uma atitude de fé de Abraão, porque ele fala, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. O Senhor, ele não diz para que terra seria, o Senhor não diz quanto tempo levaria, o Senhor, ele não é muito específico, ele só fala, confia em mim, sai daí e vai embora. E quantas vezes nós conseguimos ter uma atitude de fé dessa, de sair da nossa família, de sair de um lugar onde nós estamos acostumados, onde nós temos ali o nosso emprego, nós temos ali os nossos amigos, temos tudo ali, largar tudo e ir em busca de um direcionamento de Deus. Então ali a gente já vê a primeira atitude de fé de Abraão, porque ele realmente deixa tudo e ele vai atrás da promessa que o Senhor dá a ele. E a primeira aliança feita com Abraão, ela é composta de algumas promessas. Da descendência de Abraão nasceria uma grande nação. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Jesus veio da descendência de Abraão. E sendo assim, todos os que creem em Jesus são considerados filhos de Abraão espiritualmente. Então, por que ele fala, olha, por meio de você virão todas as descendências da terra? Porque ele já previa que viria o Messias, que o povo judeu iria negar Jesus, ali abrir a salvação para todos os povos, para todos os gentios. E nós todos seríamos considerados filhos de Abraão pela fé espiritualmente. Todos nós hoje somos apenas uma família em Cristo Jesus. Por isso que dizemos que somos filhos de Abraão. Amém? E Deus fala para Abraão
que ele daria uma terra para ele e para todo o povo hebreu, todo o povo judeu. Todas as nações da terra seriam benditas por causa de Abraão. Então, o Senhor manda ele ir até aquela terra, que depois ele vai andando e ele chega até Canaã. E o Senhor promete Canaã para ele, para o seu povo. E hoje nós sabemos que Canaã é Israel, que até hoje é o povo que a gente fala, né, escolhido de Deus desde o início. Mas com Jesus veio a salvação para todos nós que somos gentios. Amém? Então, Abraão crê no Senhor, sai da sua cidade, vai até Canaã. Abraão tinha 75 anos quando ele recebe essa promessa do Senhor e quando ele sai da onde ele morava, que era Arã. Com ele, Abraão levou Sarai, que era sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e o seu rebanho. Então, o Senhor permite que ele vá com algumas coisas que ele já tinha, com alguns de seus servos, com parte do seu rebanho, mas ele tem que ir para um lugar desconhecido, sem saber se lá ele ia plantar, ia colher, sem saber se lá ia ter água, sem saber como seria, porque nós sabemos que nessa época eles dependiam completamente disso, da plantação, dos animais, para eles poderem sobreviver, certo? Quando Abraão chega à terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha dado como promessa, lá o Senhor aparece a Abraão. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo Gênesis 12, no capítulo 7. Perdão, no versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Aqui, irmãos, Abrão, porque o nome dele não tinha sido mudado ainda, ele recebe essa promessa diretamente do Senhor. E eu gostaria de dizer para os irmãos que toda vez que Deus se apresentava como forma visível de ser humano, nós chamamos isso de teofania. Então, muitas vezes o Senhor vinha falar com Abraão e ele aparecia como se fosse um anjo, como se fosse um homem, mas a Bíblia fala que era o próprio Deus. Então, nós não sabemos como realmente é o nosso Deus, mas ele vinha no corpo de uma pessoa, como se fosse um anjo, como se fosse uma pessoa. Visivelmente, Abraão via ele, conversava com ele. Imagina que privilégio Deus vir à terra conversar com alguém. Então a gente vê como era preciosa a comunhão de Abraão com Deus. E aí nós temos também algumas referências que depois eu vou passar para os irmãos de várias outras citações na Bíblia onde Deus aparece nessa forma humana. Amém? O que acontece? Abraão vai para o Egito, depois ele está lá, instalado em Canaã durante um tempo, mas acontece uma grande fome e ele precisa ir para o Egito. E aí vocês podem falar para mim, poxa, mas Deus mandou ele para aquela terra. E aquela terra seria deles. Irmãos, o fato de nós sermos filhos de Deus, o fato de nós obedecermos ao Senhor, não quer dizer que nós não teremos lutas nenhuma nas nossas vidas, que nós não teremos tribulações, que nós não passaremos por dificuldades. Porque Satanás mesmo disse, quando ele foi falar com o Senhor sobre Jó, Deus disse, olha meu servo, Jó, justo, fiel. Ele fala, também, você dá tudo para ele. É lógico, é muito fácil ser justo e fiel assim. Então, Satanás sempre vai tentar tirar a nossa paz. Ele sempre vai tentar nos provar para nós fazermos o quê? Eu vou largar Deus. Não está valendo a pena servir a este Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Porque no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, o Senhor sempre está ao nosso lado, nos ajudando, e nós temos que passar pela prova e sairmos de lá aprovados. Amém? E aqui começa-se então essa fome, e no Egito, Abrão diz para Faraó que Sarai é sua irmã. Porque o que acontece? A palavra diz que Sarai ela era muito bonita, e ele ficou com medo de que eles quisessem matar ele e ficar com a mulher dele. Então ele conta uma mentirinha. Na verdade, Abraão era meio-irmão de Sara. Eles eram filhos do mesmo pai, não eram filhos da mesma mãe. Mas aqui, ele não contou isso com uma forma boa. Ele não contou isso querendo realmente dizer, olha, ela é minha meia-irmã, querendo ser sincero com o faraó. Aqui ele contou isso porque ele estava com medo.
Ele não queria dizer que ela era sua esposa, porque ele não queria correr o risco de ter sua vida tirada. E a gente vê que mesmo Abraão, sendo um homem de tanta fé, sendo um homem tão importante na Bíblia, ele também tem seus erros, ele também tem suas falhas. E nós precisamos analisar isso também, porque às vezes a gente não se acha justo, a gente não se acha certo de ir à igreja, de fazer as coisas para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não somos. Nós não merecemos estar aqui porque somos falhos, porque somos pecadores. A palavra diz que não havia um justo sequer, todos nós erramos. Mas, ainda assim, o Senhor, com todo o seu amor e sua misericórdia, nos perdoa, nos ensina e fala, olha filho, estou aqui, estou aberto, posso te perdoar, tenho uma nova história para você. E aqui nós vemos um pequeno deslize ali de Abraão, tentando enganar Faraó. Então Sarai, ela é levada ao palácio e Abraão passa a ser muito bem tratado por causa disso, porque eles querem, ganhar ali a confiança dele, ser irmão dela e tudo mais. Mas o Senhor pune a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai. E aí às vezes a gente pode até pensar, poxa, Abraão que mentiu. E aí vai o Senhor e castiga Faraó e aqueles que estavam ali com ele. E eu quero que vocês entendam uma coisa. O Senhor já tinha dito a Abraão que da linhagem dele sairia o Messias. Dali viria a bênção. Então o Senhor não permitiria que nenhuma outra coisa fora disso acontecesse. Então o Senhor quer realmente castigar ali imediatamente para que nada acontecer, para que eles não venham realmente tomar Sara como mulher. E ali seria quebrada a promessa, porque ela tinha que ser realmente mulher de Abrão, ela não poderia engravidar de nenhuma outra pessoa, a promessa do Senhor tinha que se cumprir, ela tinha que estar ali certinha, no caminho certo, pura, para se deitar simplesmente com Abrão e a promessa ser cumprida através da vida dela. E aí, Faraó então questiona a omissão de Abraão e providencia para que ele e Sarai fossem embora com tudo que possuía. Ele fala, olha, eu descobri que ela é sua esposa, não simplesmente sua irmã, e eu quero que vocês vão embora daqui, porque, lógico, trouxe maldição para eles. Ló, então, e Abraão foram muito prósperos, e eles não podiam mais estar na mesma terra. O que acontece? Eles saem de lá, eles voltam para Canaã, e ali o Senhor abençoa tanto Abraão, e o Senhor abençoa tanto a Ló, que começa já a ter intriga entre os pastores deles, porque, isso aqui é meu, isso aqui... Já não dava mais conta de os dois estarem no mesmo lugar, de tão abençoados que eles eram por Deus. E aí o Senhor fala, então, se separem. Não, o Senhor aqui não está dizendo sobre divisão, tá, irmãos? Ele está falando, se aqui está trazendo contenda, se não está cabendo mais todo mundo no mesmo espaço, então vamos dividir que eu vou continuar abençoando. E aí, Abraão... Então, e seu sobrinho Ló se separam após um desentendimento. E Abraão fica com a parte de Canaã e Ló vai para a cidade de Sodoma. Depois disso, o Senhor diz a Abraão em Gênesis 13:16. Gostaria que os irmãos abrissem lá. Gênesis capítulo 13, versículo 16. O Senhor mais uma vez fala com Abraão sobre a promessa. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Irmãos, como o pó da terra será a sua descendência. Quem pode contar o pó da terra? Não dá para dizer. E aqui é exatamente isso que o Senhor quer falar. Olha, a sua descendência vai ser desse tamanho. Não dá para a gente contar, não dá para a gente mensurar todos os cristãos que serão selados como filhos de Abraão. Tempos depois disso, que a promessa é feita, acontece uma guerra e Sodoma e Gomorra foram saqueadas. Lembra que Ló estava morando agora lá em Sodoma? Acontece uma guerra e a cidade é saqueada, e com isso eles levam todos os pertences deles e levam também as pessoas que estavam lá. Porque antigamente era muito comum isso. As pessoas iam, invadiam terras alheias, matavam muita gente, o que
sobrava, eles levavam tudo para eles, né, os despojos de guerra, eles levavam os bens, levavam os animais e levavam as pessoas cativas para ficarem ou como prisioneiras ou serem escravas. E com isso, Ló, sobrinho de Abraão, é levado cativo. Abraão, ele era um homem muito rico e ele possuía um grande rebanho e muitos servos. Quando Abraão então recebe a notícia que seu sobrinho foi levado prisioneiro, ele manda convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e foram atrás do povo inimigo para resgatá-los. Ele os atacou durante a noite, recuperou todos os bens e trouxe de volta Ló com tudo que possuía. Então a gente vê que o Senhor era com Abraão em tudo que ele fazia. Ele cata ali os seus 318 homens, vai até a cidade onde Ló tinha sido levado cativo, pega eles à noite, conseguem vencer a batalha, trazem tudo de volta. Bens, animais, trazem as pessoas que tinham sido levadas cativas. E a gente vê que no caminho, eu gostaria até que os irmãos abrissem, nós vamos ler agora em Gênesis 14, versículo 18. Ele encontra ali um sacerdote. E a palavra diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então, aqui nós vemos que no caminho ele encontra um sacerdote que dá a eles o que comer, o que beber, que os abençoa. E Melquisedeque é um homem onde nós vemos várias pessoas dizendo que ele surgiu aqui, né, do nada praticamente, e ele conta esses 3 versículos apenas sobre ele. Mas lá em Hebreus, no capítulo 7, existe vários versículos falando sobre Melquisedeque. E hoje nós não vamos ler, nós não vamos ter tempo, mas eu vou tentar dar uma explicada rapidinho para vocês. Melquisedeque aqui, eles querem mostrá-lo como uma tipificação de Jesus. Aqui não é questão de uma teofania, não é o próprio Senhor que desceu. Algumas pessoas dizem que são anjos, também não, foi realmente um homem. Mas as comparações que fazem com o Messias que viria são enormes. Então, eu peguei mais ou menos algumas coisas que estão aqui, que estão em Hebreus, e eu vou passar para vocês, só para vocês entenderem. Da mesma forma que, às vezes, nós falamos que o Senhor veio como um cordeiro, o cordeiro não era o Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto. Quando Moisés, o povo estava ali muito doente, tinha muitas chagas, muitas feridas, o Senhor fala para ele: você vai levantar a serpente no deserto, e todo aquele que olhar para ela com fé será curado. Então, não quer dizer que a serpente tinha o poder de curar, mas a partir do momento que ela fosse levantada e eles tivessem fé que eles olhariam para aquilo, obedeceriam a Deus, eles seriam restaurados. E ali também representa Jesus, porque quando Jesus fosse levantado na cruz do Calvário, nós sabemos que todas as dores e enfermidades seriam pregadas ali. Então, eles fazem algumas comparações, e aqui ele faz uma comparação do sacerdócio de antigamente com o sacerdócio eterno, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que o nome Melquisedeque, ele já significa rei de justiça. Quem é o rei de justiça, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Diz que ele era um rei de Salém. Salém significa paz. Então, rei de Salém. Quem é o Senhor que veio nos trazer paz e justiça? Jesus. Ele era rei e sacerdote. Nosso Senhor Jesus Cristo se tornou rei e sacerdote. E a gente vê que ele já agia como sacerdote, mesmo antes de o sacerdócio ter sido entregue nas mãos de Arão. Para a gente entender que, mesmo antes do Senhor ter estipulado tudo isso, o Senhor já enviava algumas pessoas, explicava para elas como que seria feito dali para frente, já ia instruindo sobre o sacerdócio que viria depois. Mas nós sabemos que Cristo é o sacerdote perfeito. O sacerdócio dele
é eterno e superior a todos os outros. Ele vem e traz o que para eles comerem? Pão e vinho, que depois nós sabemos que é o que o Senhor vai nos deixar para participarmos da ceia do Senhor e lembrarmos do sacrifício. Quando ele é abençoado ali por esse sacerdote, ele lhe entrega o dízimo, também nos mostrando que nós precisamos sempre separar parte daquilo que nós temos para abençoar a casa do Senhor. Interessante que durante toda a Bíblia não é mencionada a genealogia de Melquisedeque. Por quê? O sacerdócio foi dado a Arão em Êxodo, a gente vai estar vendo isso nas aulas seguintes. Os sacerdotes só poderiam vir da linhagem de Levi. Lembra que são feitas as tribos? Todos os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Jesus vem e o sacerdócio dele era pessoal, não era genealógico. Ele vem e ele é o sacerdote perfeito, mas Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, tá? E não se menciona também nem o nascimento, nem a morte de Melquisedeque, mostrando o quê? Jesus é eterno. Não tem início e não tem fim, tá? Então isso é algo para conhecimento de vocês. Depois lá em Hebreus ele vai detalhar tudo direitinho. Se quiserem chegar em casa, dar uma lida no capítulo inteiro de Hebreus 7, para vocês fazerem as comparações. Se tiverem algumas dúvidas, depois a gente conversa sobre isso. Amém? E depois que ele tem toda essa conversa com Melquisedeque, que ali são oferecidos os dízimos e tudo mais, Abrão devolve tudo ao rei de Sodoma e volta para sua terra. O rei até tenta falar para ele, não, fica pelo menos com os bens, né? Só devolve o povo para mim. E ele fala, não quero que ninguém diga que eu enriqueci, que eu engrandeci a custas de outras pessoas, a custas de outros povos. O que eu tenho simplesmente foi dado e abençoado por Deus, então tudo que é seu pode pegar de volta. Em Gênesis 15, o Senhor fala com Abrão numa visão, e Abraão questiona o Senhor sobre a promessa que lhe foi feita. Mas ele ainda não tem filhos. Então ele sugere ao Senhor que Eliezer, seu servo, que nasceu em sua casa, se torne seu herdeiro para que a promessa se cumpra. Então, um pouco mais adiante, o Senhor vai conversar novamente com Abrão sobre a promessa. Não, eu vou cumprir isso na sua vida. Sua família vai ser bendita, será uma grande nação. E aí Abrão fala, tá bom, Senhor, eu entendi. Mas eu ainda não tenho filhos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu servo Eliezer, que nasceu aqui na minha casa, que sempre esteve comigo, e eu vou passar toda a minha herança para ele, e dele sairá a minha genealogia, dele sairá a minha família abençoada, dele sairá a promessa. E o Senhor fala, não, o herdeiro sairá de você. Porque a gente sabe que a gente sempre quer dar um jeitinho, né? Quando a promessa começa a demorar um pouquinho, a gente fala, Senhor, olha, se não está dando certo aí, do jeito do Senhor, então a gente vai tentar fazer desse jeito, como se nós tivéssemos ideia ou noção do que a gente está fazendo da nossa vida. E o Senhor fala, Abraão, espera, eu disse que é de você que vai sair a nação bendita. Então, é de você, tá? E aí, a gente vai ler agora lá em Gênesis 15, no versículo 4. Quando o Senhor responde a ele. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, que era Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então, aqui mais uma vez, o Senhor fala para ele. Primeiro ele tinha falado que a descendência dele seria como o pó da terra. Agora ele fala, olha para as estrelas do céu e tenta contar. Irmãos, hoje é meio difícil da gente ver as estrelas devido a tanta poluição que nós temos. Mas se nós vamos nos lugares onde o céu é mais limpo, você vê uma infinidade de estrelas. A gente realmente não consegue contar. E o Senhor fala para ele, assim será a sua descendência. Olha, eu estou falando mais uma vez. Confia, eu já prometi antes e eu vou manter a promessa que eu fiz com você. Só acredita.
E aí no versículo 6, ele diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nós vemos depois em Romanos 4 que fala sobre a justificação pela fé. Que se nós formos parar para pensar, toda a nossa vida precisa ser baseada na fé, irmãos. Nós não sabemos se daqui 5 minutos nós vamos estar aqui, mas pela fé nós vamos aprender mais o Senhor. Pela fé nós vamos nos alimentar, porque nós cremos que nós vamos estar aqui até mais tarde. Tudo que nós formos fazer tem que ser pela fé. Eu preciso me manter certo na palavra, porque eu tenho fé que um dia o Senhor Jesus irá me buscar, seja individualmente através da morte, seja no arrebatamento. Tudo que formos fazer é pela fé. Como você acredita em Jesus Cristo se você nunca ouviu? Pela fé. Então nós precisamos ter fé em todos os segundos da nossa vida. Amém? Sarai, mulher de Abraão, era estéril. Por esse motivo, Sarai então resolve entregar a serva Agar para dar um filho a Abraão. Eles estavam há 10 anos aguardando o cumprimento da promessa. Os irmãos vejam que o Senhor promete uma grande nação a Abraão e sua mulher é estéril. E aí a gente pode mais uma vez falar, como o Senhor faz esse tipo de coisa? E o Senhor simplesmente queria mostrar que Ele era Deus. O Senhor abre a madre de quem Ele quer, o Senhor cura quem Ele quer, o Senhor faz o que Ele quer porque Ele é Deus. E Ele queria usar uma mulher estéril para nos mostrar que para Deus não existe impossível. E Sarai não tinha entendido isso ainda. Então, como já tinha se passado 10 anos da promessa que o Senhor fez, dizendo que ele seria uma grande nação, ela tem a brilhante ideia de colocar ele para se deitar com Agar, que era a serva, e dizer, bom, se a serva é minha, o filho dela será meu, e aí nós vamos continuar com essa descendência que nos foi prometida. Então, Abraão, você se deita com Agar, você vai ter esse filho com ela, e a promessa do Senhor virá através dessa criança. E a gente vê mais uma vez, eles ali querendo dar um jeitinho de fazer a promessa se cumprir, e a gente vê que o plano de Deus era tão maior e tão superior. Mas Abraão vai e ouve sua esposa. A gente vê que na maioria das vezes o homem não quer ouvir a mulher, mas ali ele quis ouvir, né? Ele vai, aceita a ideia que ela coloca para ele, e ele se deita com Agar, e ela engravida de um filho dele. Nasce então o primeiro filho de Abraão, Ismael, porém esse ainda não era o filho da promessa. Abraão aqui tinha 86 anos quando Ismael nasce. Agora no capítulo 17, diz assim no versículo 1: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então, o Senhor aparece a ele, ele reconfirma a aliança que já tinha feito com Abraão. E aqui no versículo 17 ele diz, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, que em hebraico, nós chamamos do El Shaddai. Então aqui o Senhor vem falando para ele, olha, eu sou esse Deus, eu tenho todo o poder e eu quero reconfirmar a minha aliança contigo. O que eu prometi, eu vou cumprir. E nós vemos que aqui Abraão já estava com 99 anos. E aí o Senhor, ele chega para Abraão e ele fala, olha, chegou o momento. Agora eu vou mudar o seu nome. Você não mais será chamado de Abraão, que significa pai elevado, mas agora você passará a ser chamado de Abraão, que significa pai de multidões. Então o Senhor já começa ali mudar a história dele. Olha, o seu nome vai ser mudado. Agora você terá um nome já de bênção para aquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Será Abraão, pai de multidões. E aí o Senhor, ele continua falando sobre essa aliança. E o Senhor estipula uma aliança entre Abraão e o povo hebreu, que hoje nós sabemos que são os judeus. E ele pede que seja instituída a circuncisão. Então, a circuncisão era uma pequena
cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço da pele, chamado prepúcio, do órgão genital masculino. Todo bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado aos 8 dias de vida. Então, o Senhor aqui estipula a circuncisão e ele diz: todo filho homem precisará ser circuncidado ao 8º dia de nascido. E ali eu confirmo com você que eu abençoarei a sua descendência, que eu serei com todo esse povo, e eles farão isso como obedecendo aquilo que eu estipulei, dizendo: Senhor, nós realmente temos uma aliança contigo. E esse sinal era para lembrá-los de que eles deveriam obedecer a Deus e ensinar os seus filhos a obedecerem, porque a circuncisão era feita quando a criança tinha 8 dias de vida apenas, então ela não tomava decisão por ela, mas o pai já ia, circuncidava a criança e falava: olha, eu preciso ensiná-lo que nós temos uma aliança com Deus, que o Senhor Deus fez uma aliança conosco e isso precisa ser eterno. Então aqui acontece a primeira, grande circuncisão, onde Abraão é circuncidado, todos aqueles da sua casa, não com 8 dias, porque acabou de ser estipulado, mas nós vemos que Isaac é o primeiro exemplo, quando depois ele vai nascer, de que aos 8 dias foi feito isso, e depois nós vemos durante toda a parte do Antigo Testamento sendo feito isso por obediência à aliança feita com o Senhor. E aí Deus também muda o nome de Sarai para Sara e anuncia a Abraão mais uma vez que a sua mulher lhe daria um filho. Então, o Senhor mais uma vez fala, confirma a aliança dele e fala: olha, vai vir de Sarai. Já disse e repito, porque agora já está chegando o tempo, o seu filho da promessa virá da sua esposa. Amém? Enquanto isso, nós estamos aqui falando de Abraão, mas nós vamos agora um pouquinho para Ló. E o Senhor, ele vê que havia ali muita maldade na cidade de Sodoma e Gomorra. E o Senhor, ele decide ir conversar com Abraão e contar a ele o que estava acontecendo e informá-lo sobre a destruição que ele faria em Sodoma e Gomorra. Então Deus avisa que ele destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, derramando fogo do céu por causa da tamanha imoralidade e maldade dos homens que habitavam lá. Deus avisa Abraão antes da destruição. Ele mesmo diz: esconderia eu o que farei do meu amigo Abraão? Então, a gente vê a comunhão que o Senhor tinha com Abraão. Porque Ló estava lá, ele vai e conta para ele o que ele fará. E ele fala: olha, a imoralidade lá está demais. As coisas terríveis que eles estão fazendo, eu já não estou aguentando mais. E eu vou destruir essas 2 cidades, desta vez não com água, mas com fogo. Vou queimar todos eles, vou queimar tudo que tem lá, porque eles me abandonaram completamente. E a gente vê que 2 anjos vão anunciar isso também para Ló, para dizer para ele sair daquela cidade. E a gente vê como o povo ali realmente era perverso. Quando o Senhor conta isso a Abraão, ele fala assim: Senhor, mas se tivesse 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? Pouparia. Por 50 justos eu pouparia. E 45, e 20, e aí ele vai caindo, até que ele chega em 10. Aí ele tem vergonha e ele fala: não vou perguntar mais. E o Senhor fala: até por 10 eu pouparia. Então a gente vê que não tinham nem 10 justos naquelas cidades. As pessoas estavam completamente perdidas, tinham se afastado completamente de Deus, e o Senhor queria realmente mandar o juízo divino ali para destruir aquilo e para acabar. E aí a gente vê que 2 anjos vai contar isso para Ló. E quando eles entram ali na casa de Ló, e para dizer para ele sair de lá com a sua família, alguns homens começam a bater na porta e falam: olha, a gente quer se deitar com esses homens que entraram aí. E aqui nós vemos o homossexualismo. Irmãos, eu não estou aqui para dar a minha opinião, porque a minha opinião não vale de nada. Priscila, você é a favor ou contra o homossexualismo? Eu sou a favor da palavra de Deus. Se a palavra de Deus condena, nós vamos condenar. Se a palavra de Deus abençoa, nós vamos abençoar. Então,
não devemos destratar um homossexual, não devemos tratar ele com indiferença, porque se ele se arrepender dos seus maus caminhos, assim como eu e você, ele tem todo o direito à salvação e à vida eterna. Mas nós precisamos entender que as nossas atitudes precisam condizer com a palavra. E o Senhor abomina o homossexualismo do início ao fim da Bíblia. Então ele fez homem e mulher e mandou se multiplicar. Não, tudo que sair fora disso nós não podemos aceitar, porque não vem de Deus. E ali a gente vê a perversidade que estava naquele lugar, e eles queriam se deitar com os anjos, e a gente vê Ló até num momento de desespero, fala, olha, minhas filhas são virgens, as duas, pega elas e se deita com elas, façam o que vocês quiserem. E eles falam, não, nós queremos esses homens, para a gente ver como a maldade, como a imoralidade já tinha chegado a um ponto, que eles já não queriam mais nem as mulheres, eles queriam realmente os homens. E o Senhor vai e faz com que eles fiquem cegos naquele momento para castigá-los realmente, e eles não conseguem entrar na casa de Ló, e ele poupa ali os anjos, lógico, porque o Senhor nosso Deus tem todo o poder e não permitiria que isso acontecesse. Mas para percebermos como estava feia a situação naquele lugar. Então, eu quero que vocês parem para pensar. Hoje, às vezes, a gente olha para o mundo e a gente fala, meu Deus, quanta maldade, quanta imoralidade, quanta coisa errada. Mas, irmãos, desde o início, a primeira geração nascida, que foi Caim e Abel, um já matou o outro. Aqui a gente vê falando sobre homossexualismo, a gente já vê falando sobre um monte de imoralidade. Então, todo o tempo nós precisamos entender, o homem é mau, o homem é corrupto, o homem não presta, o homem é miserável. Se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, todos nós já teríamos sido consumidos. Então, nós precisamos todos os dias buscarmos estar perto de Deus, buscar essa justificação da parte de Deus, estarmos realmente andando segundo a vontade de Deus, para que o Senhor venha nos abençoar, limpar os nossos pecados e que nós possamos estar um dia com Ele lá na glória. Amém? Então, Ló vai, ele avisa seus genros, olha, vamos sair daqui porque a cidade vai ser destruída. E elas ainda não eram casadas, elas estavam, prometidas, por isso que elas ainda eram virgens. E aí eles não acreditam no que Ló diz, e eles decidem ficar lá e são mortos. E quando eles estão saindo de Sodoma, o Senhor fala que não é para olhar para trás. Então sai Ló, sua mulher e suas 2 filhas. E quando eles estão saindo, a mulher de Ló, ela olha para trás e naquele mesmo instante ela vira uma estátua de sal. A gente vê que Deus ele é bem criativo. Ele faz uma estátua de sal da mulher. E ali ela também fica para trás e somente Ló e suas 2 filhas que sobrevivem a essa destruição que foi feita na cidade de Sodoma e Gomorra. E depois, mais à frente, a gente até vai ver que as filhas de Ló embebedam seu pai para ter relações sexuais com eles e continuar a descendência. Então a gente vê que por amor a Ló, o Senhor poupou, por amor a Abraão, Deus poupa a vida de Ló e de sua família, mas eles também já tinham sido contaminados com toda aquela maldade, porque não era para aquilo ter sido feito. E a gente vê que realmente o pecado estava reinando naquele lugar, por isso que Deus manda esse castigo para tentar cortar ali pela raiz e o povo voltar, os que estavam fora, ver o que aconteceu e tentar se voltar para Deus. Amém? Mais uma vez, eles estão ali, agora voltando para a história de Abrão, eles estão ali em Canaã e houve outra fome. Mais uma vez, uma adversidade, mais uma vez, uma dificuldade. E então eles têm que ir para Gerar. E chegando lá, Abrão se apresenta ao rei Abimeleque e o que ele faz novamente? Olha, essa daqui é Sara, minha irmã. A gente vê que ele não aprendeu ainda. Ele tem medo mais uma vez de que quisessem possuir sua esposa, tomá-la e o matassem. E mais uma vez, ele omite o fato de ela ser sua esposa e ele diz, olha, aqui está a minha irmã. E aí em sonho, Deus diz a Abimeleque que a vida dele seria tirada por causa disso. Se ele não devolvesse a mulher, que era de Abraão, e
ele e todos os seus morreriam. Abraão então ora a Deus e o Senhor cura Abimeleque, sua mulher e suas servas de esterilidade. O Senhor ele aparece num sonho para Abimeleque e ele diz: olha, você está querendo essa mulher, mas essa mulher ela já é esposa de Abraão e eu vou matar você e toda a sua família se você não devolver ela. E aí Abimeleque vai correndo devolver a mulher. E aí mesmo assim Abraão precisa orar para Abimeleque para que a esterilidade seja tirada tanto dele quanto das esposas que ele tinha, quanto de todas as servas ali, porque todos eles receberam esse castigo por ter tentado tirar Sara de Abraão e ficado com ela como se fosse sua mulher. E aí a gente vê que Abraão ora por ele, e aí eles acabam se entendendo ali, mas a gente vê como o homem é falho mais uma vez. Ele não consegue continuar acreditando na promessa do Senhor, e mais uma vez ele cai e ele mente. Agora no capítulo 21, não precisam abrir, mas só para saber que no capítulo 21 nasce Isaque, que é o filho da promessa. Abraão então tinha 100 anos e Sara 90. Com 100 anos, Abraão consegue ver realizada a promessa que o Senhor fez para ele 25 anos atrás. Então, irmão, se você acha que a sua promessa está demorando para chegar, Abraão demorou, esperou 25 anos para ter a promessa dele. Então, continua esperando que uma hora ela vai vir. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E aí, Abraão manda embora Agar e Ismael. Mas Deus os abençoa e também faz de Ismael um povo grande, que são os árabes. Então, nós vemos que quando Isaque vem a nascer, ele é circuncidado ali, né, depois dos seus 8 dias de nascido, no 8º dia. E aí, depois dele ter desmamado, fazem ali uma grande festa em comemoração a ele. Imagina a alegria de Abraão de ser pai com essa idade. E aí enquanto eles estão ali comemorando, Ismael começa a zombar de Isaque, começa ali a tirar um sarro dele. E aí Sara começa a ficar preocupada e ela vê que ali poderia acontecer um grande problema. E poderia mesmo acontecer um grande problema, porque não era a bênção do Senhor que existisse aquelas duas pessoas, era para ser simplesmente Isaque. Mas, como assim aconteceu, o Senhor diz: olha, Abraão, vai trazer problema, vai trazer confusão para sua casa, então faz o que sua mulher está falando. Mande Agar embora e Ismael. E eu vou abençoar eles também, mas não será junto de você. E a palavra fala que, por causa da semente de Abraão, Ismael também é abençoado. E nós vemos que o povo árabe descende todo de Ismael, que também é um povo enorme. Então o Senhor também abençoa a descendência de Ismael por causa de Abraão. No capítulo 22, existe uma história conhecidíssima, que é a que Deus põe à prova a fé de Abraão e manda sacrificar Isaque. Nós vemos que Abraão estava 25 anos esperando sua promessa. 25 anos. Imagina o amor e o carinho que ele não tinha para com seu filho. E aí o que Deus resolve fazer? Pedir Isaque em sacrifício. Olha, Abraão, se você me ama tanto, você vai lá e você vai no Monte Moriá sacrificar o seu filho. Aqui, Isaque devia já ser um adolescentezinho, porque ele já ia andando, ele já conseguia carregar as coisas. E a gente vê que o Senhor aqui, apesar de ele pedir Isaque, ele queria ver como estava Abraão. Mas o Senhor não sabia como era o coração de Abraão? Sabia. Mas ele precisava mostrar para Abraão e para nós até onde pode ir a fé de uma pessoa. Quando o Senhor ele pede ali Isaque, na verdade ele queria testar a fé de Abraão. Ele queria nos mostrar o que era mais precioso para Abraão. Era Deus ou seu filho? E aí ele pede que ele vá até o Monte Moriá e sacrifique o menino. Abraão não conta isso a ninguém.
Ele separa todas as coisas para o sacrifício. Ele vai com o menino até lá. E aí ele fala, olha, agora chegou aqui no monte, no início do monte, ele fala para os servos, vocês vão ficar aqui, e só eu e o menino vamos subir. E aí eles sobem, e quando eles estão indo, o menino fala, pai, tá, preparamos tudo para o sacrifício, mas e o cordeiro? Deus proverá. E a gente vê a fé de Abraão ali, por quê? Porque ele sabia que aquele era o filho da promessa, ele sabia que o Senhor prometeu que dali sairia uma geração abençoada, sairia nações e multidões de pessoas, e o plano do Senhor não poderia ser frustrado. Então ele pensou, ou alguma coisa vai acontecer que vai impedir, ou o Senhor vai ressuscitar esse menino depois, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio e acredito no meu Deus, e o que ele prometeu há de se cumprir. E ele continua indo. E quando chega lá, ele fala, olha filho, agora você vai se deitar. O menino podia ter saído correndo. Ele já tinha idade para isso. O pai dele já era velho, ele ia, rapidinho, conseguir sair de lá. Mas o pai dele ensinou a obediência a Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir, mostrar a todas as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, Deus é acima de tudo, a vontade dele é soberana e nós devemos obediência a ele. E era isso que Abraão tentava passar para o seu filho. E ali o menino, obediente, se deita e espera a hora de ser sacrificado. E a gente, sabe da história, quando ele foi ali enfiar o cutelo nele para tirar a vida, o Senhor fala, ei Abraão, para aí. Eu sei que a sua fé está realmente firmada em mim. Eu sei que você está disposto a me obedecer até o final. E o seu filho será poupado. Isso não precisará acontecer. Só foi feito porque eu queria que todos vissem que até mesmo o seu filho amado você entregaria nas minhas mãos. Porque o seu amor para comigo é acima de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vemos uma enorme demonstração de fé de Abraão. Passa-se então aí mais alguns anos e Sara vem a morrer. Sara morre com 127 anos. E Abraão então ele se casa pela segunda vez com Quetura e teve outros filhos e filhas com ela. Porém a sua herança foi toda dada a Isaque. Então depois que Sara morre, Abraão vem se casar novamente com Quetura, tem outros filhos e filhas, mas estes não são o cumprimento da promessa do Senhor. O cumprimento da promessa do Senhor era através da linhagem de Isaque, algo sobrenatural, algo impossível, que ninguém esperava que sairia de uma mulher estéril, era dali que viria a linhagem do Messias. E Abraão morre então com 175 anos. Abraão foi o quarto herói da fé, registrado também em Hebreus, no capítulo 11, onde está a lista dos heróis da fé. E a maior parte deste capítulo é dedicada à fé de Abraão. Então, o que nós temos para aprender com Abraão? Irmãos, a nossa fé em Deus precisa estar acima de todas as coisas. Confie no Senhor, tenha perseverança. Pode demorar 5 anos, 10, 15, 20, 25. Mas vai se cumprir na sua vida aquilo que o Senhor falou. Porque, mais uma vez, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Ele disse vai acontecer. Então, que nós possamos realmente ter essa fé de Abraão, de acreditar, a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não importa o que aconteça, o Senhor está no controle. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a descendência de Abraão. Então, a descendência de Abraão sai Ismael e Isaque. Nós não vemos relatos, depois aprofundados falando dos outros filhos que ele teve com Quetura, mas os 2 filhos em destaque que nós vemos na Bíblia é Ismael e Isaque. A descendência de Ismael gerou o povo árabe, que são os muçulmanos hoje, e a descendência de Isaque gerou o povo judeu.
Até hoje existe rivalidade entre esses dois povos. Até hoje tem problema por causa de um erro que foi feito antes, porque não era para ter sido feito daquela forma. Mas, ainda assim, o Senhor falou: ambos serão prósperos, ambos serão abençoados, ambos serão uma grande nação por causa de Abraão. Hoje os dois povos adoram ao mesmo Deus de Abraão, né? Os muçulmanos adoram Alá, os judeus adoram o Deus Todo-Poderoso. Também os dois adoram o mesmo, só que ambos não acreditam em Jesus Cristo. Então, existem essas duas semelhanças entre eles. Muitos costumes são feitos diferentes, muitas coisas são diferentes, mas os dois adoram o mesmo Deus e os dois não acreditam em Jesus Cristo. E nós sabemos que nós precisamos acreditar em Jesus Cristo para sermos salvos, porque a justificação toda dos nossos pecados está nele. Ele morreu sendo justo, sendo perfeito, para levar consigo os nossos pecados, para nos limpar e para que nós tivéssemos a salvação. Mas nós vemos que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre Isaac, que foi da onde surgiu depois todo o povo judeu. Isaac é o filho da promessa. E aí, lógico, aqui, né, ele já é um homem adulto. Depois que sua mãe morre, ele se casa com Rebeca. Rebeca era parente de Abraão e não uma cananeia. Então, isso também é bem importante. Quando Abraão vai procurar uma mulher para o seu filho, ele pede para que o seu servo vá até a casa, lá onde morava seu pai, a sua família, os seus parentes, para procurar ali uma mulher para ele. Não queria uma cananeia, não queria uma mulher que não servia a Deus, que tinha outros deuses, outros costumes da terra onde eles estavam, para que fosse realmente uma mulher abençoada, escolhida por Deus, que tinha os mesmos costumes que eles, que fazia, tentava fazer o que era certo. E nós precisamos sempre pensar nisso. É o que a gente sempre fala também do jugo desigual. Eu li uma coisa interessantíssima outro dia que dizia assim: um peixe e uma ave podem até se casar, mas eles vão morar onde? E com nós é a mesma coisa. Se um é cristão e o outro não é, se um quer fazer o que é certo e o outro não, como é que eles vão criar os filhos se eles não têm um norte a ser seguido? Então, aqui ele já mostra a importância de dois estarem na mesma fé, debaixo da mesma bênção do Senhor, para que a família fosse abençoada. Amém? E aí nós vemos na história que Rebeca era estéril. Que coisa, irmãos! A promessa viria de Abraão e Sara. Sara era estéril. Depois teria que continuar com Isaac. Rebeca também era estéril. Como se fosse ali, a gente vê vários obstáculos e empecilhos para que a promessa do Senhor viesse se cumprir. Mas aquilo era simplesmente para o Senhor mostrar que Ele é todo-poderoso e que não importa quem você seja, Ele vai cumprir o que Ele quer na sua vida. Se você é estéril, se você tem um problema, se você é isso, se você é aquilo, o Senhor pode todas as coisas. Amém? E após orações de Isaac, após ele constantemente estar ali buscando por isso, e nós sabemos que a promessa se cumpriria através dela, Rebeca engravida e ela tem gêmeos, ó, a porção dobrada da bênção, que vem a ser Esaú e Jacó. Deus então refaz a promessa de que daria a terra de Canaã para Isaac e multiplicaria a sua descendência. Então, mais uma vez o Senhor sela a promessa que já havia feito a Abraão, agora para Isaac, e fala: olha, como eu fui com o seu pai, serei contigo. O que eu prometi para o seu pai, eu prometo a você. A sua descendência será abençoada, será grande entre as nações, virá daí um povo enorme, vocês serão realmente, o seu pai será pai de todas essas nações e da sua linhagem sairá essa família bendita no Senhor. E aí ele continua dizendo todas essas coisas e prometendo tudo isso a Isaac. E aí nós vemos que a mesma necessidade que o seu pai passou de um problema com a fome, acontece com Isaac. E Isaac também precisa sair de onde ele estava e ir para a cidade de Gerar. E a gente vê que ali também ele tem outra dificuldade, assim como seu pai, mas o Senhor também ia com ele por onde ele estivesse, mesmo em terra estrangeira, o Senhor o abençoaria.
Só que aqui a gente vê que, devido à fome, Isaac foi habitar em Gerar, terra onde Abimeleque era rei. Lembra que a gente falou de Abimeleque um pouquinho agora? Que Abraão tinha mentido para ele, dizendo que Sara era sua irmã. Aqui, então, ele chega até lá novamente. Isaac faz a mesma coisa que o seu pai. Minha mulher Rebeca é muito bonita. Eles vão querer tê-la como esposa. Então eu vou dizer que ela é minha irmã. Mas aqui nem meia irmã ela era. Foi a mentira mesmo, a de Isaac. Bonita. Olha, essa daqui é minha irmã. E a gente vê que o que nós aprendemos de bom fica. E o que nós aprendemos de mal também. Por isso que todo tempo nós temos que dar o bom exemplo. E ele pega e faz exatamente o que o seu pai fez. Mente para o mesmo rei e fala, olha, Rebeca é minha irmã. E ela não era. E Isaac, então, por causa disso, foi expulso por Abimeleque. Não, perdão. Ele acaba se reconciliando com Abimeleque, mas depois ele começa a ser tão abençoado naquela terra, tão próspero, que Abimeleque já não aguenta mais ver ele por lá. Olha, você é muito abençoado, os filisteus já estão com inveja de você, você é bendito em tudo que você faz, você planta, você colhe, os seus animais, eles reproduzem, tudo com você dá certo. Então aí a gente começa a ver a inveja que eles começam a ter. Então Abimeleque expulsa Isaac de lá, com a sua mulher e fala, olha, vai embora. Não quero mais vocês na minha terra. E Isaac, então, sai de lá e ele começa a cavar alguns poços. Ele vai para o vale de Gerar e ali ele abre um poço. E a gente vê que, em época de seca, ele abre o poço e dá água. Só que aí as pessoas que estavam ali naquela região falam, olha, você pode até ter aberto o poço, você pode até ter tido todo esse trabalho aí com os seus servos, mas a terra é nossa, a água é nossa. Então esse poço pertence a nós. E aí Isaac não reclama, não questiona, fala tudo bem, então eu vou para outro lugar. E aí ele vai mais para frente, e aí ele, mais uma vez, abre outro poço, para a gente ver como a bênção do Senhor era com ele. Em tempo de seca, sai água. E aí vem outros pastores e fala, tá, lindo o que você fez. Mas a terra é nossa, esse poço não pertence a você. E aí Isaac sai de lá mais uma vez. E aí pela terceira vez ele cavou um poço. E aí dessa vez ninguém contendeu com ele, não arrumou problema com ninguém. Então ali ele coloca o nome desse terceiro poço de Reobote, que significa alargamento ou amplitude, o que está diretamente ligado com prosperidade. Então, tudo o que ele fazia, ele era abençoado. Onde ele ia, mesmo em terra estrangeira, o Senhor honrava ele ali, ele era próspero, ele era abençoado. Em época de seca, ele conseguia tirar a água da terra. Então, assim, nós vemos realmente a bênção do Senhor na vida dele. Então, que nós venhamos andar em obediência, andar com o Senhor, para que nós possamos também ver as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Amém? E aí, em Gênesis 26, eu gostaria que vocês abrissem. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, apareceu a Isaac, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali firmou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então ele sai depois desse terceiro poço que tinha aberto, vão ainda para outro lugar. E ali o Senhor fala, olha, como eu fui com seu pai, eu serei contigo, eu te abençoarei. E ali ele cava outro poço. E a gente vê que no dia seguinte, depois de ele ter conversado com Deus, o Senhor, os servos dele voltam e falam, olha,
mais uma vez saiu água do poço. Onde ele abria os poços, jorravam águas. Não era pouquinho não, irmãos. Dava para alimentar todo mundo e ainda sobrava, para que nós pudéssemos realmente ver a bênção do Senhor através da vida dele. Ao ver a prosperidade de Isaac, o rei Abimeleque, então faz uma aliança de paz com Isaac. O rei Abimeleque vai atrás de Isaac, lembra que ele tinha expulsado ele da terra dele, e ele fala, olha, eu vejo realmente que Deus é com você, que você é um homem próspero, eu não quero ter briga com você. Eu te expulsei de lá, mas foi numa boa, eu só mandei você embora, não te maltratei, não te castiguei, e eu quero que nós tenhamos paz entre mim, entre sua família e entre o meu reinado, porque ele sabia o Deus que era o Deus de Isaac, ele não queria confusão com ele. Então Isaac, em sua velhice, abençoou os seus filhos Esaú e Jacó. Hoje nós não vamos entrar em Esaú e Jacó, porque não vai dar tempo, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E Isaac morre com 180 anos. Isaac foi o 5º herói da fé registrado em Hebreus, porque nós vemos também que ele tinha essa mesma fé de... Ele nem contendia com o povo, ele falava, tá bom, vocês querem ficar com o poço? O Senhor é comigo, eu vou ali, eu vou abrir outro poço e vai ser abençoado, o Senhor vai estar ali comigo. E que nós possamos ser assim em todo o tempo. Acreditar que o Senhor ele é conosco, que a fé que nós precisamos ter é num Deus altíssimo, um Deus poderoso, que para Ele não existe nada difícil, não existe nada impossível e que tudo que o Senhor promete há de se cumprir. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos então estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, por podermos aprender cada dia mais de Ti. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, a cada dia afirmar, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra. Que nós possamos ter essa mesma fé de Abraão, de Isaac, Senhor. Que nós possamos crescer a cada dia em conhecimento, em sabedoria da Tua palavra. Que nós possamos andar, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor Jesus, que todas as Tuas promessas venham se cumprir na vida de cada um que aqui está, Pai. Que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos sempre nos manter íntegros e fiéis à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar o dia de hoje, que cada um tenha aqui um dia abençoado, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai, estar aqui retornando, Senhor, à noite para o culto. Que possamos sempre Te entregar a nossa melhor adoração, melhor louvor, porque só Tu és digno, Senhor Jesus, de ser honrado, exaltado, Senhor Jesus, e glorificado. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor.